Bom dia, pessoal. Tudo bem? A gente vai seguir com o livro da Modaran. Hoje falando sobre empresas maduras e amanhã o último capítulo falando sobre empresas em declínio, né? Como avaliar elas. Qual que é a definição de empresas maduras, né? Elas estão no mercado há bastante tempo. O crescimento da receita se aproxima da taxa de crescimento da economia. Isso é relativo, né? A gente está vendo, principalmente agora nos Estados Unidos, né? Várias empresas crescendo acima da taxa da economia. Mas o que subtende isso aqui é que, enfim, se a economia está crescendo 3%, a empresa não vai estar crescendo 30%, 40%, 50%. Então, empresas maduras tendem a ter crescimento de um dígito, por exemplo. As suas margens são estáveis. Então, se você olhar o histórico de margem, é relativamente constante. 19, 18, 17, ou 10, 10, 10, enfim, não tem uma oscilação que um ano é 10%, outro ano é 30%, outro ano é 20%, elas são relativamente estáveis de empresas maduras, né? Tem vantagens competitivas diversas, então são empresas que, por exemplo, a Vale, a vantagem competitiva dela é regional, você não consegue transportar aquela mina, né, de minério que ela tem de um lugar para o outro. E diversos outras empresas que têm as suas diferenciações, né? Então, empresas maduras tendem a ter um diferencial competitivo muito mais claro do que empresas que estão nascendo, que a gente comentou na semana passada, né? E a capacidade de endividamento das empresas maduras é maior, então, como o fluxo de caixa é mais previsível, é mais fácil para os agentes do mercado precificarem o quanto eles podem emprestar para essa empresa, né? Então, quando uma empresa é pequena, nascente, você não tem essa previsibilidade de caixa. Já uma empresa madura, você tem essa previsibilidade e você consegue se alavancar com maior facilidade. O aumento do caixa e o retorno da empresa são potencializados. O que isso quer dizer? Uma vez que a empresa já é madura e ela acaba tendo um faturamento maior, muitas vezes ela não tem para onde escoar, reinvestir esse dinheiro. Então daí que vem os dividendos, por exemplo, de alguns setores mais maduros, como o setor elétrico, o setor de bancos. Se o banco dobrar o lucro, ele não consegue reinvestir na própria empresa, dobrando o número de clientes de um ano para o outro, por exemplo. Então isso acaba ou virando caixa na empresa, enfim, para reinvestimento futuro, ou escoa em forma de dividendos. Empresas maduras têm um potencial maior de pagar dividendos, né? Que, enfim, a nossa tese aqui. E o crescimento geralmente é movido por aquisições. Empresas maduras, elas têm uma dificuldade de crescer organicamente, dado o tamanho que ela já conquistou, enfim. Você vê muito mais aquisições sendo feitas por empresas maduras, né? E aí, quais são as questões de avaliação que a gente pode falar de empresas maduras? Como a empresa é madura e tem um certo histórico, os investidores são levados a acreditar que o que aconteceu no passado tende a se replicar no futuro. E muitas vezes não é assim. Tem muitas empresas que deixam de investir em manutenção, por exemplo, né, das máquinas e tudo mais, e por enquanto o lucro está crescendo, mas você está deixando de investir na manutenção dessas máquinas. Futuramente você pode ter um problema de reposição dessas máquinas e o seu lucro, que aparentemente era controlado, aparentemente era estável, pode de um ano para o outro virar um prejuízo grande, porque você vai precisar gastar muito mais dinheiro para repor as máquinas do que se você tivesse gasto na manutenção. Então, não só olhar os indicadores, é importante também trimestralmente olhar os balanços, enfim, olhar as avaliações de auditorias independentes para saber exatamente quais são os projetos futuros que as empresas estão construindo. E outro ponto de empresa madura é justamente essa questão do crescimento por aquisições, né? O crescimento orgânico é muito mais previsível. Você sabe que um vendedor seu fala com 100 potenciais clientes, desses 100 potenciais clientes converte em 5 por mês. Então, se você contratar 10 dessas pessoas, você vai conseguir 50 novos clientes por mês, que representam um X de faturamento. Então, no crescimento orgânico, você já tem as métricas de crescimento muito mais
validadas e fáceis de mensurar. No modelo de crescimento por aquisição, já não é tão previsível assim o seu crescimento futuro. Às vezes a cultura é diferente, às vezes as sinergias que você acreditava que existiam não existem e acaba não gerando esse valor todo que era previsto por aquisição. Então, essas duas questões são importantes você avaliar em empresas maduras, né? E os vetores de valor de empresa madura, principalmente isso assim, principalmente em dados já conhecidos, né? Então, por exemplo, melhora numa gestão dos ativos pode acarretar grandes recompensas. A gente tem empresas, por exemplo, que comparando com empresas do mesmo setor, por exemplo, banco. Hoje o Bradesco, falando de dados agora, né? O Bradesco é a que tem a menor margem, enquanto o Itaú, o Banco do Brasil está entregando 25% de margem, o Bradesco está com 10% de margem. Então, uma melhoria na gestão dos ativos do Bradesco pode destravar grande valorização futura. Isso é um vetor, né, de valorização da ação. O segundo é a estrutura financeira, a relação da dívida e capital próprio. Muitas empresas, e isso principalmente as pessoas físicas, acreditam que dívida é ruim, mas geralmente dentro de empresas de capital aberto, né, que tem lucro real, ter dívida passa a ser uma coisa boa. Os juros que você paga da dívida, isso abate do lucro, você paga menos imposto. Então a estrutura, são assuntos complexos para a gente fazer num vídeo de 5 minutos, mas a estrutura de capital nem sempre é a mais efetiva usando capital próprio. Às vezes a empresa precisa ter capital de terceiros para crescer e para melhorar as suas margens, porque o custo acaba sendo mais efetivo contabilmente falando dentro da empresa. E a probabilidade de mudança de administração, né? Como eu falei, você pode, tanto com a mesma gestão, melhorar os ativos que a empresa já tem, ou ainda, se a empresa não está conseguindo, com a equipe atual, enfim, com os executivos atuais, crescer, você pode trocar os executivos e destravar o valor de crescimento. Então, assim, no sentido de empresas maduras, a gente tem duas formas grandes de investir. A primeira é do Benjamin Graham e Warren Buffett, né, a linha que eu particularmente mais gosto. Talvez o Barça também entre no mesmo raciocínio, que são empresas boas, empresas que já são boas, mas por algum motivo, então alguma notícia, algum balanço ruim, alguma coisa pontual, ficaram desacreditadas no mercado e a sua cotação desvalorizou. Essas são empresas interessantes de investir porque a empresa sempre teve um histórico bom e por algum motivo, algum momento atual, essa ação desvalorizou e gera uma oportunidade de você comprar um ativo bom por um preço mais barato. Obviamente que tudo tem armadilha, né? Que nem a gente fala, Kodak é uma empresa que era boa, desvalorizou, mas não por uma notícia pontual, por uma mudança tecnológica na forma de tirar fotos. Ou a Blockbuster, mesma coisa. A Blockbuster até teve a oportunidade de comprar a Netflix, não acreditava, e teve uma mudança na maneira que a gente consome mídias. Antes você alugava um CD, alugava uma fita, e hoje você, por um controle, pela internet, você, enfim, acessa qualquer vídeo, qualquer novela que você quer assistir. Então, essas são as armadilhas. A empresa é boa, mas tem que ver também por que desvalorizou, enfim, qual que é a matéria, qual que é a notícia, qual que é a informação nova que fez os investidores se assustarem. Se for alguma coisa, mudança drástica na forma de consumir, talvez não seja uma oportunidade, mas quando a gente fala dos setores, né, que a gente gosta, né, que eu sempre menciono aqui, pode sim ser que seja uma oportunidade de investimento. E a outra maneira de investir é procurar empresas mal geridas, né, então as empresas maduras, mas mal geridas, que tendem a destravar esse valor futuramente, seja por mudança de administração, seja por melhoria nos ativos, seja por uma melhoria na sua composição financeira. E aqui a gente tem diversas empresas de turnaround que a gente pode mencionar, mas de novo, aí já são assuntos mais complexos
eu prefiro investir de uma maneira mais simples, né? Investir em ativos que são bons, mas em algum momento deixaram de ser moda no mercado, deixaram de ser interessantes por alguma notícia específica, né? Então, por exemplo, o Banco do Brasil, desde lá de 2015, da crise da Dilma, ninguém queria investir no Banco do Brasil porque é estatal e tem muita interferência política e não vai prestar, o banco vai falir, e é um dos melhores ativos. Hoje é o banco que mais valorizou desde 2015. Então, são ativos bons, mas que por algum motivo, alguma notícia ruim, ficaram desvalorizados. Que nem a Petrobras, que no auge da crise chegou a valer R$4, R$5, e posteriormente, melhorando a gestão, melhorando a empresa, destravou o valor e é uma das empresas que mais pagou dividendo nos últimos 5 anos. Então, essa é a maneira de avaliar empresas maduras, né? Seja comprar empresas que são boas, mas desvalorizaram por algum motivo específico, ou ainda comprar empresas que são ruins, mas têm potencial de destravar esse valor futuramente. Então é isso, pessoal. Amanhã eu trago o último capítulo, né, que eu vou discutir tudo a Moderan, falando sobre empresas que estão quebrando, como avaliá-las. E semana que vem a gente volta a falar de ações especificamente. Tá bom? Excelente quinta, feliz 2025 para nós. Grande abraço.